Bom dia, Wellington. Bom dia, Alfredo. 8 de setembro de 2014, mais uma entrevista nossa a respeito das suas experiências nessas décadas, na década de 60 e início de 70 aqui no Brasil. E inicio pedindo autorização para divulgar essa entrevista no ambiente de pesquisa, né? Autorização para que ela seja utilizada como material de pesquisa. A autorização está dada. Muito obrigado. Então, Wellington, repetindo a nossa conversa anterior, um pouquinho antes de ligar o gravador, vocês foram soltos após a prisão motivada pelo cenário do AI-5. Iniciamos com aquela pergunta do Lênin, né? O que fazer? O que fazer? Dá para dar uma paradinha, porque Dá. já era para eu ter assinado isso. Desligar. Não, tudo bem. Deixa eu assinar aqui. São as incongruências das coisas, porque eu não sou mais o presidente, mas o tribunal insiste que eu assine porque, por uma incompetência nossa, do partido, não tem problema. Não fizeram as comunicações. O atual presidente, Nilson Lima, não comunicou que lá em Socorro o presidente é Jairo. E para evitar que depois dê problema em outras coisas, não tem problema, estou assinando, já que o tribunal insiste que o presidente sou eu. Tá bom. Tem que rubricar aqui, Rosário? Já você rubrica, né? Ok. O que fazer, né? Dá uma batida com a caneta no microfone, quero ver se ele está funcionando. Bate mais forte. Parece que tá. Com todo respeito, eu vou fazer isso. Alô, tá funcionando. Eu não posso cortar porque meu compromisso esse material de pesquisa. Eu não vou editar nada, ele fica guardado como tá. Mas alguém poderá, com minha autorização, e fazer um apanhado. É para isso. Não, o material bruto é da pesquisa, ele vai ficar como está, tudo que aparece está. Então eu não vou editar. Sim. Para não mudar o contexto, porque, por exemplo, quem vai fazer um trabalho sobre o que nós estamos fazendo, é importante ter o contexto do que aconteceu, do que entrou, do que parou. Agora, quem for trabalhar faz o que não entende. Perfeito. Né? E a autorização para vídeo e documentário não é minha, né? É sua, né? Sim. Perfeito. Então, vamos ver. Nós saímos do 28BC, não é? Presos, depois de ouvirmos uma conferência, mostrando que nós não poderíamos contribuir para o desassossego social, só fizemos ouvir. E nós, ao sairmos, o capitão Moraes advertia que não queria mais nos ver presos porque a coisa poderia apertar e outras coisas mais. Muito bem, mostrando que prisão nunca é bom e que aconselhava a gente não lutar por certas coisas porque era ilusão, tal. E assim saímos, mas logo nos reunimos, né? Inclusive com muita discrição, mas nos reunimos em grupo, por faculdade, contato com a juventude do Ateneu e do Tobias Barreto, especialmente, e tivemos uma reunião de cúpula do Comitê Universitário do velho PCB. Como é que você se reuniu com descrição? Essas reuniões eram como? Com descrição era o seguinte, a descrição, quer dizer, não íamos para um aparelho, não criamos esse aparelho para essa reunião. Nós íamos para a biblioteca da própria faculdade, estudar, abria o Vademeco, outro chegava e pegava um livro de direito do trabalho, e assim cada um ia chegava com, às vezes levava um colega que nós chamávamos de alienado, que não tinha nada a ver com política, batia um papo, depois encontrava um meio de despachá-lo, porque geralmente essas pessoas não gostavam muito de estudar, a verdade é essa, ou de pesquisar, e então, quando a gente sentia que o ambiente estava tranquilo, um dos simpatizantes daquelas coisas ficava na porta da biblioteca, que era no fundo da Faculdade de Direito, no caso. E aí
nós discutíamos rapidamente, porque às vezes trocava papelzinho, não é? Depois triturava os papéis. Mas, normalmente, a gente fazia isso, uma reunião rápida e voltava a estudar. Numa dessas reuniões, a opinião de João Augusto Gama era de que, apesar do AI-5, apesar da possibilidade de o regime endurecer mais ainda, mesmo nós estávamos convencidos de que estava havendo já um processo de fascistização, nós não deveríamos romper com a lógica da legalidade. Nós não deveríamos, porque era muito jovem, e depois, pela circunstância do Estado, nós não deveríamos ir para a clandestinidade. Essa é a opinião de Gama. Nós podemos fazer trabalho clandestino. O que é o trabalho clandestino e o que é a clandestinidade? O trabalho clandestino é você distribuir um panfleto escondido, não é? Rapidamente, colocar, como nós colocávamos às vezes, em cima do edifício da cultura artística, ali na rua de São Cristóvão, um bocado de panfleto, molhava, né? E quando o sol enxugava, o vento levava aqueles panfletos. Um ou dois sabia dessa situação que ia ser feito lá, não é? Até para não comprometer o professor João Costa, que era quem nos dava a chave. Então, nós fizíamos, e o trabalho, e cair na clandestinidade é sair de sua própria residência, não dar notícia, senão de forma muito cuidadosa aos pais, à mãe, à família, viver em aparelhos de partido e fazer contatos na calada da noite, ou disfarçado, ou ir para outro estado. Enfim, essa é a diferença entre você estar trabalhando clandestinamente e estar fazendo de vez em quando um trabalho clandestino, mesmo porque o PCB adotava como lógica esgotar as formas legais de luta. Então, a opinião de Gama prevaleceu mesmo, de que nós não deveríamos cair no desespero, porque tinha outros, como Osiel, que a gente já tinha colhido informações de alguns companheiros, para não chamar muita atenção, adentrar pessoas que não eram da faculdade, que não eram universitário. No âmbito universitário, alguns companheiros colhiam as informações das reuniões que eles faziam com seus grupamentos, que nós chamávamos base. Então, Gama defendeu esse ponto de vista, que foi o vitorioso. Mário Jorge defendeu que era hora da gente trabalhar mais na área da cultura, porque Mayakovsky dizia que uma poesia dele valia mais do que 1000 fuzis, mais ou menos isso. Ler era hora de estudar, como Lenin dizia, há momentos de que a hora de estudar, estudar e estudar. Conhecer a realidade para transformá-la. Na lógica marxista, de que não basta diagnosticar, não basta descrever os fenômenos. É necessário, em tendo conhecimento, buscar as transformações sociais. Essa foi a tese de Mário Jorge, que eu me lembro como hoje. Benedito Figueiredo, colhendo essa informação, ele queria que a gente mantivesse o jornal por outros meios, outro nome, mas que a lógica de lutar contra o 477, contra o AI-5, pudesse ser feita de forma semi-clandestina. Quer dizer, o jornal A Verdade tinha sido proibido de circular, porque a gente circulava com ele legalmente pelo diretório da faculdade, Centro Acadêmico Silvio Romero. Então, Benedito achava que nós deveríamos cunhar outro jornal, encontrar um mecanismo de legalidade que, mesmo que depois fosse colocado legal, surgia outro, como estavam surgindo no Brasil, vários jornais, né? Fato Novo era um jornal, aí fechava o jornal, proibia circulação, aí veio o Pasquim, veio a Resistência. Então, a lógica de Benedito era esta, e daí ter surgido depois outras publicações, né? A de Jackson Barreto era a lógica da propaganda, e sempre dizia que estava sintonizado com a direção-geral do partido, mas também não achava justo nós entrarmos em desespero e ir para a clandestinidade, que poderia continuar sendo feito o trabalho dos professores, nosso pessoal que estava dando aula, nosso pessoal que agora já era bancário, nosso pessoal que... E também procurar associações de moradores, cuidar das pessoas. Olha aí a expressão, cuidar das pessoas, que ele usa até E realmente, ele foi quem mais soube fazer isto. Ia para os bairros, uma pessoa estava para se aposentar, às vezes não sabia como proceder,
outra queria escrever uma carta, outro reivindicava ter uma trave para botar numa área de campo. Aí já disse que o trabalho agora teria né? Pegar pessoas que já eram conhecidas e que gostavam desse trabalho comunitário, trabalhar nessa direção. E também fazer cursos para vestibular. Aí, eu, Moacir Soares da Mota, Paulo Afonso, né? Almeida, Zé Carlos Souza, que é professor de geografia, naquela época estudante, Jacques Sá Figueiredo. Imaginamos criar cursos vestibulares. Quem pudesse pagar, pagava. Quem não pudesse pagar, não pagava. Mas que nós tínhamos o dever de, com habilidade, contar a história da humanidade. E aí fazia um proselitismo. Aí nós indicávamos livros de literatura, porque podia cair na prova, sempre dizíamos que podia cair na prova. Aí de Jorge Amado, né? Tenda dos Milagres, um livro que estava na moda, e que Jorge Amado fez com muita habilidade. Parecia até que era um livro despretensioso, contando algo do passado e colocando o candomblé. Vocês montaram, então, o pré-vestibular? Montamos pré-vestibulares. Tinha nome? Como é que era? Tinha um que era o Patropi. Eram Vários. Tinha o da Faculdade de Direito, né? Funcionava dentro da Faculdade de Direito. Tinha um que nós montamos aqui na rua de Maruim, eu, Jacques Figueiredo e Zé Carlos Souza. Tinha um que Moacir Soares da Mota montou com Paulo Afonso de Almeida. Vários cursinhos. Muitos, todo mundo queria entrar na faculdade, na universidade. Muitos alunos. E ganhavam dinheiro. Passamos a ganhar dinheiro, porque quem podia pagar, tinha lá o preço. Um preço módico, muito módico. Mas quem não pudesse pagar, não pagava. Pagava quanto pudesse pagar. E vocês tinham matemático revolucionário, professor de física revolucionário ou não? Não. Revolucionário não, tinha amigos. Amigos. E nós trabalhávamos mais com a área de humanas. Né? Amigos que... O PCB estava na área de humanas. É mais na área de humanas. PCB na área de humanas. Matemática nós tínhamos Serivaldo Pereira, né? Que não era universitário, mas tinha um conhecimento profundo de matemática e colaborava quando precisava, de forma discreta, porque ele não poderia aparecer no movimento estudantil para não ser queimado, uma vez que ele tinha alta relevância no PCB e era para ser preservado. Ele era desconhecido como líder. E agora ele era o homem mais importante do PCB em Sergipe, do ponto de vista estrutural, porque os velhos comunistas, que tinham sido já presos no passado, ficaram como se fosse uma consultoria. Não é? Robério Garcia tinha saído da prisão, Major João Teles tinha saído da prisão, Gilberto Teles de Menezes Burguesia tinha saído da prisão, Pureza Conceição, várias vezes, desde os anos 50 que Burguesia é preso. Então, nos anos 40, 50, então esse pessoal se comunicava de forma muito sutil, assim, numa banca de revista, e o Gilberto tinha sempre um contato com o marido da professora Fenícia Freire, o irmão do professor Franco Freire, que também foi preso, Filemon Franco Freire. Então, Gilberto tinha aquele negócio de conversar com ele, ir atrás de Tunico, que era promotor de justiça, e tinha sido do PCB, oficialmente, agora não era de partido nenhum, mas era do PCB. Então, eles mantinham o doutor José Rosa de Oliveira Neto, que tinha se afastado do PCB com a denúncia do culto à personalidade, mas no coração, com ele até morrer, pulsava o coração PCBista, se bem que ele foi para o PSB, não é? Mas porque ele discordava do centralismo democrático, da forma que ele exercita, que ele dizia que o centralismo democrático é para uma hora de conflito, de confronto. Essa disciplina militar não é para um partido, num Estado democrático de direito, que era o que ele defendia. Enfim, Zé Rosa dizia que a declaração de março de 58 não tinha sido aprofundada o suficiente, que era uma beleza de documento que o PCB tinha
lançado, mas ela não tinha consequências maiores, porque nós estávamos presos aos ditames de Moscou, da Conferência dos Partidos, que aparentemente tinha sido desmontada aquela coordenação em 43, né, que agora me esqueço o nome, como se dava, mas tinha as conferências bilaterais e até as internacionais, que envolvia todos os países. Mas ele disse que, por conta disso, o PCB não levou às últimas consequências aquela beleza de documento exposto na Declaração de Março de 58, que o PCI, paralelamente, desenvolveu e aprofundou, o Partido Comunista Italiano. Então, tínhamos Renatinho Chagas, que também dizia, olha, é hora de pensar em coisas culturais. E assim montamos, na Galeria Álvaro Santos, um seminário de filosofia. Mas todo mundo que era dessa área de filosofia estava com medo. Mas eu era muito amigo da professora Maria da Glória Monteiro. Minha irmã foi colega de turma dela. Ela morava vizinho, praticamente, vizinho de fundo com a gente. Eu na Augusto Moiná, ela na Duque de Caxias. Fui um aluno, modéstia à parte, que ficava atento às aulas dela. Ela gostava de mim por razões familiares. E como ninguém teve coragem, e eu achava que ela era muito culta, Zé Rosa diz, olha, se ela topar, bom, porque nós vamos exercitar de forma acadêmica, e para que não chame atenção contra a professora, ao invés de falar em Marx, em Hegel, vamos botar Toynbee, que está na moda, e ele não é marxista, não é materialista, é um intérprete da história, como interpretar a história no ângulo de Toynbee. E, a partir daí, a depender das condições, se a gente vir que pode avançar, nós vamos dando nossas posições, assim, assado. E aí Zé Rosa me pergunta, você já é do PCB? Eu digo, não sou. Eu já era. Mas nem para ele, que era o meu maior guru, digamos assim, a expressão maior, eu podia dizer que eu dizia que só devia se expor se fosse para recrutar. Então, eu defendia as teses do PCB e ele dialogava comigo nesse sentido. Então, logo depois desse momento, foi feita esta atividade política na Álvaro Santos, filosófica, com diploma e tudo. O promotor de justiça, Luiz Abel Leite, como cristão, público e notório, teólogo, participou dela, né? E nós fizemos isso, mesmo ele tendo sido preso em... Cristão público e notório, ele foi por conta própria ou vocês... Não, nós convidamos. O doutor Luiz Abel Leite era um homem fantástico. Eu diria um socialista cristão que só não era marxista porque o marxismo defende o princípio da matéria e isso era um ponto que colocava em choque suas convicções dele e do professor José Silvério Leite Fontes, que concordava com a lógica dialética, mas tinha essa restrição por conta do princípio. No princípio, né? Deus é o começo e o fim de todas as coisas para eles, né? E por ser o princípio deísta, eles não concordavam com a visão científica da história, né? E participaram. Luiz Adelmo... O professor José Silvério participou desse seminário. Mas ele foi convidado também. Convidado também, mas... José Silvério Leite Fontes, de história, né? De história. E Luiz Abel Leite tinha sido preso em 64 como professor Silvério. Mas sou cristão, aí a igreja pressionou, ele não era um marxista, não era do Partido Comunista. Depois de 60, quando liberaram todo mundo, eles ficaram com um olho mais forte na juventude e em quem tinha viés comunista. Agora, você acha que eles foram mais para ajudar vocês ou para... Ele sentiu também necessidade de ser útil e também um compromisso com a juventude, né? O professor Silvério era de uma coragem que só os grandes homens podem ter. A ele ainda não foi dado o valor que ele merece. Olha, mesmo depois, aí eu salto um pouquinho, só para dar a ideia, quando eu fui candidato pelo PCB, em 86, tudo já legal, mas porque botaram uma faixa, o Hélio Mangueira deve ser deputado, e botaram a foice e o martelo PCB, a Polícia Federal viu quando o piscineiro do Cotiguiba estava
rearrumando a faixa, porque o vento ou um caminhão tinha derrubado. Aí ele prendeu o Fernandes, né? E levou ele preso e me intimou imediatamente a comparecer na Delegacia da Polícia Federal, em 86. E o cara bate na mesa histericamente e diz: vocês são infratores da lei. E eu, não, porque não pode, a lei não pode botar faixa. E eu sei quem botou. Eu uso de um analfabeto. Aí, Fernando, não sou analfabeto. Quer dizer, para você ver, aí, quem foi o advogado? O professor Silvério, só para voltar. E o professor Silvério, diabético, ele não podia passar mais do que 3 horas sem se alimentar. Tem que ser uma banana, até uma cerveja, porque vai logo para o sangue, no caso dele, equilibrava. Ele tinha que comer alguma coisa, por causa do açúcar. Pois Silvério ficou das 8 horas até as 20 horas quando eu saí Não, se eu morrer, eles eram mais responsáveis aqui. Porque você não tem porque estar preso aqui. Não, ele não está preso. Não. Você ficou lá comigo. Eu, professor, não faça isso não. Não, pode deixar, meu filho. Deus é mais. E ele, pela fé, né? O organismo dele reagiu positivamente. Eu não sei nem se a família tem conhecimento do que aconteceu, esse detalhe. Mas ele, não, meu Deus é forte, não vai acontecer nada comigo. Né? E ficou lá comigo. Então, eles tinham compromisso com um mundo melhor. Pois bem, então, voltando, fizemos esse seminário, Você falou do seu guru? Zé Rosa? Então, para mim, passou rápido. José Rosa de Oliveira Neto. Como ele se tornou seu guru? Ora, seu guru máximo. Primeiro, que tinha várias pessoas que impressionaram minha juventude, né? Alguns que depois eu fiquei decepcionado. Felizmente, com o doutor Zé Rosa, nunca me decepcionei. Eu conheci... Você fala o nome dele mais devagar? José Rosa de Oliveira Neto. José Rosa de Oliveira Neto. De Oliveira Neto. Advogado, jornalista, culto, muito culto. Conheci o doutor José Rosa de Oliveira Neto às vésperas do congresso da USES, que foi em Lagarto, congresso esse que eu recebi a facada. Doutor José Rosa de Oliveira Neto escrevia na Gazeta de Sergipe e torcia pelo Cotiguiba e pelo Fluminense. E meu pai dizia que se eu tivesse já que eu ia para esse congresso, ainda de menor idade, era bom falar com o doutor Zé Rosa, porque o doutor Zé Rosa era um homem inteligente, culto e que tinha sido líder estudantil. Isso antes do golpe militar, porque se conheciam pelo Cotiguiba. Ivan Valença, que está vivo ainda, também era um amigo demais de Zé Rosa. E Ivan Valença frequentou alguns carnavais no Cotiguiba, né? Onde teve até uma desavença com meu irmão por uma coisa fútil, besta, e que até o afastou por um tempo, mas toda a família continuou amiga de Ivan Valença, esse grande jornalista que nós conhecemos. Pois bem, Zé Rosa nos orientou lá, a partir dali. Depois eu fui esfaqueado. A Gazeta publicou notícias sobre isto. Nós defendíamos as reformas de base que eram propostas pelo governo João Goulart e que o PCB adotava. Eu não era do PCB ainda. Mas toda a sociedade progressista, digamos assim, os setores progressistas da sociedade, os estudantes, os trabalhadores, concordavam com a reforma agrária, a reforma tributária, reforma universitária. Tinha havido um congresso em Belo Horizonte sobre o movimento camponês. Tudo isso era motivo de credibilidade para essas reformas que o Brasil precisava, porque a UNE fazia um movimento cultural volante, a UNE volante, e ela fazia coisas que nos agradavam e atingia o nosso nível de consciência, porque ela dizia assim, por exemplo, João da Silva, cidadão sem compromisso, não manja disso, que o francês chama Lajan, pagando royalty, dinheiro disfarçado é tapeado desde as 5 da manhã, com palmolive, ao chuveiro dá combate, usa colgate, faz a barba com gilete, usa gavelva, paga royalty da fome, do pão que come,
com leite em pó, com Nescafé, vai com Madame V, um bom cinemascope. Ela usa nalho, ele caça em mira inglesa, entorna o uísque em vez de chope, paga royalty dormindo quando esquece a luz acesa. Então nós via isso e queria saber o que era royalty. E aí os nossos professores, aí volta, já que você quer voltar. Aí a professora Frita, o que é royalty, professora? Qual professora? Alfenícia Freire, que era do PT. Aí a gente perguntava, a professora de português, o que é royalty? Aí, e nisso o professor Silvério colaborava em explicar a gente, e claro que aí ia amadurecendo uma consciência do que se estava fazendo. Quer dizer, nós não éramos papagaios, nós não repetíamos, porque o que não sabíamos perguntava. E aí a gente ia aprendendo. Então a UNE contribuiu muito para... Também tinha um dia na vida do brasileiro. Um livreto, eu não sei se consigo, que você está me estimulando a arrancar umas tábuas que tem no sótão da casa de meu pai, não é? E eu acho que deva ter ainda alguma coisa, ou talvez na biblioteca, ou, não sei, um dia na vida do brasileiro. A Estênio da Gráfica, J. Andrade, que até hoje existe, cujo tio era do partido e cujo pai adorava as ideias do Partido Comunista Brasileiro, mas disse que só não entrava no partido porque ele era evangélico, mas concordava com tudo. E foi ele, o pai de Estênio, que disse, olha, no Velho Testamento tem ideia socialista, no Novo Testamento, seu Jaconias, Major, a gente chama ele de Major, tem ideias. Aí foi ele que pela primeira vez disse para vários estudantes que estavam lá para o negócio de eleição, que pode pegar no Velho Testamento, Isaías, pode pegar no Novo Testamento como viviam os primeiros cristãos. Então, nós imprimimos muita coisa dessa no passado, com a ingenuidade de quem não era afiliado a partido nenhum. Mas agora nos servíamos dessas coisas antigas, de um antigo não tão distante, para estimular os novos estudantes do Ateneu e de Tobias, sobretudo, para continuar a luta, né? Aí conseguimos dar a Clodoaldo Oliveira, que tem até assim, um aspecto, era jovem, que parece com você, professor, só que ele mais moreno, tipo índio, mas assim, estrutura, e muito vibrante, um livro sobre reforma agrária, tirado do baú, e aí ele vem para o partido, e com ele vem um bocado de jovem estudante, mas saltemos novamente para... Era de 69. Saltemos novamente para 69. Então, começamos a fazer a revista Perspectiva, não é? Essa revista Perspectiva foi devido a essas propostas de maior divulgação do Jackson, a cultural... E aí nós abríamos de tal maneira, até porque quem era o mentor desta revista era público e notório que ele não era de Partido Comunista, porque ele repudiava, nesse primeiro momento, ele era positivo para a gente, atendia os interesses do PCB, mas ele não era do PCB, Luiz Antônio Barreto, com o positivismo dele, e aí reunia o que havia de melhor na nossa sociedade intelectual. Como é que vocês articularam isso então? Porque vocês fazem uma reunião, vou pensar no cenário, vocês estão na biblioteca do Faculdade de Direito. A ideia saiu ali. Saiu ali. O Luiz Antônio Barreto estava ali? Luiz Antônio Barreto não estava. Não estava. Então como é que vocês articulam? Porque ele vai ter que ser convidado. Nós estimulávamos as pessoas que tinham ideias brilhantes e que eram brilhantes. Luiz Antônio Barreto era uma dessas pessoas. E ele dizia que tinha que fazer alguma coisa. Agora, ele tinha receio de ser confundido com comunista, porque ele tinha sido preso em 64. E ele realmente não era comunista. Se bem que antes de morrer ele entrou no PPS, que... Sim, mas ele entrou no PPS quando o PPS ainda não era um PPS flor de laranja, né? Que foi quando o PPS logo se estabeleceu, não é? Que era com o pessoal do PCB, não é? Fundou o PPS e até criou amarras para que não surgisse um outro PCB, para dizer que o PCB estava na raiz dele, assim como o PCI estava na raiz do Partido Democrata de esquerda, lá da Itália, né? Lá sinistra. Então, o Luiz Antônio entrou quando o partido ainda tinha todos
os mecanismos anteriores do PCB, só que rompia com algumas coisas, com o centralismo democrático, com a ideia de filosofia única. Era mais uma questão de também marketing político. Sim, porque o PCB pagava pelos erros que tinha cometido e também pelos erros que qualquer outro partido comunista de qualquer parte do mundo cometia, porque recaía sobre ele essa pecha, né? Então, Luiz Antônio Barreto vinha com ideias de fazer alguma coisa, porque ele era irrequieto no plano cultural. E ele foi muito, muito estimulado, mas de uma forma crítica, daquele criticismo constrangedor, porque Silvio Santana Filho dizia que Luiz Antônio Barreto lia as orelhas dos livros e, por exemplo, que não tinha cultura, não tinha profundidade. E ele, Luiz Antônio Barreto, se chateou com aquilo, querendo mostrar desenvoltura, se dedicou aos livros e se tornou o maior intelectual, não é, que Sergipe conheceu nesses últimos tempos. Foi um processo, porque na época o próprio Silvio Santana, Mário Jorge Vieira, modéstia à parte eu, João Santana, tínhamos mais leitura, tínhamos mais base do que Luiz Antônio. Mas depois ele foi se aprofundando no folclore, foi se aprofundando em Tobias Barreto, ele delimitou sua área de pesquisa para a literatura, era um grande poeta, escreveu um livro, foi criticado, o monólogo, onde ele diz: eu sei, meu Deus, eu sei, eu sou. Aí ele vai mostrando que até muitos cachorros granfinos vivem melhor do que eu. O monólogo teve repercussão. Aquele grupo de teatro da ilha do Rio de Janeiro, em tendo conhecimento desse monólogo, com esse ainda hoje famoso artista da Globo, e que passou para a Band, meu grande amigo está no Face, rompeu com o PPS, que ele era PCB, ele fez Reinaldo Jardim, tinha Lia, tinha Gonzaguinha, e logo o que ficou mais famoso, a Rosângela não está aí para me ajudar, gosta de mim, meu amigo, então pegou esse texto de Luiz Antônio Barreto e empolgou a Ilha do Governador, veio para Sergipe com essa peça Joana em Flor, que eu já falei sobre ela, se eu não me engano. Joana em Flor, em 67, que todos eles foram presos, Gonzaguinha. Não. Você falou do Liberdade e Liberdade. Então, esta peça foi encenada em 67. Mas vamos deixar para depois. Vamos falar sobre isso aqui, mas vamos por partes. Antes de chegar no Joana em Flor, que grupo é esse da Ilha de Teatro? Se você consegue lembrar, você falou muito rapidamente. Teatro era da Ilha do Governador. Grupo de teatro, Ilha do Governador. Ana Lúcia, deputada, sabe o telefone para ela, me diz, se me lembrar do nome do rapaz, artista famoso, participou da escolinha do professor Raimundo. Ele fez, não, mas o que eu estou falando não faleceu não, está aqui no meu WhatsApp, não, Face. Ele fez a escola do professor Raimundo na escolinha. Consegue lembrar o tipo dele? Ele era um cangaceiro, Cangaceiro. Ele fez Cangaceiro, tem várias novelas, rapaz. Várias novelas. Ele falou assim, venha. Não, não é aquele não. Não é aquele não. Então, já que... Mas depois eu me lembro. Que peça é essa, Joana em Flor aí? Joana em Flor é baseado no poema de Reinaldo Jardim, Joana em Flor, em que basta se querer viver para a vida, não sei, só sofrer. É baseado nesse princípio. É parte de um poema, é um verso. E tinha um monólogo que era encenado por esse grande artista brasileiro, que é sucesso por onde vai, fez vários shows depois aqui em Sergipe, foi preso em 68 aqui, não é? Antes do golpe, entrou às 5, antes do golpe, dentro do golpe, não é?
Não precisa lembrar o nome dele, não. Pois bem, depois a gente se lembra. E aí eu sei que Luiz Antônio foi visto a partir daí como um cara estudioso, o monólogo que ele fez em 67. O primeiro livrinho, o primeiro autógrafo foi para mim, eu acho que eu ainda tenho, posso trazer aqui para você filmar. Viu? E foi a partir daí que Luiz Antônio concebeu fazer megalomaniacamente, de forma megalômaca, ele tentou fazer, mas deu certo alguma coisa, era o Teatro Novo, a Revista Nova, enfim, ele criou o Grupo Novo, o Cinema Novo, o Teatro Novo, dividia essas ações. E concentrou inicialmente na revista Perspectiva, né? Era o Grupo Novo de Sergipe, ele criou esse grupo. Nesse grupo é que nós nos aproximamos dele, porque aquela ideia de Mário Jorge... então deixa eu entender o mecanismo. O Luiz Antônio Barreto havia criado um grupo Sergipe Novo. Um grupo novo, né? Grupo Novo de Sergipe. Baseado nessa coisa de cinema novo, de tudo, o novismo, né? O novismo. A história nova, nova história. Era um grupo, então, de pessoas interessadas na cultura, não Sim. eram marxistas. Alguns já eram, só que ele não sabia. Ele não sabia. Ele não sabia, Luiz Antônio não sabia em 66, 67. Ele não sabia o que vocês estavam no PCB? Não sabia. Impossível, não sabia. Ele se preocupava. Olha, nós temos aqui a grandeza de não pertencer a partido. Por isso a gente não vai ter sofrimento aqui, porque se for preso, pronto, foi preso, mas nossa linha não é essa. E procurava até saber. Procurou saber de Zé Carlos Souza, que é marido da professora, foi marido da professora Alexandrina, que até hoje é da área, né, da esquerda, gente boa, firme, honestíssima, uma grande professora, e ele, Zé Carlos, você é meu amigo há mais tempo do que todos aqui, eu quero saber de você, Mário Jorge, o Edson Partido, não era bom a gente misturar. Aí Zé Carlos, não, era do partido, não. Quer dizer, nós não permitíamos isso. Luiz Antônio só desconfiou que nós éramos do partido, mesmo assim nos apoiou, sempre foi um amigo leal. Foi depois do AI-5 que ele desconfiou. Depois do AI-5. Mas já está na perspectiva, né? Desconfiou, mas não, a gente simpatiza com algumas ideias, mas não somos do partido. Ninguém nunca vai ver uma ficha de filiação. Claro, a gente sabia que não tinha mais isso, não assinava nada, né? Que no passado assinava, o radicalismo do passado, né? Nos anos 30, né? 40, aconteceu isto. Então, resultado. Sim, e também depois disso, porque o partido pediu a legalidade nos anos que antecederam o golpe, 50 mil assinaturas foram colhidas para legalizar o PCB. Então, quem assinou era visto como tal, né? E nós não tínhamos assinado antes do golpe, nós éramos até de menor, então não tínhamos assinado, nem fomos procurados. Então, o que acontece é que nós fizemos essas atividades teatrais, a revista, teatro, seminários. Fizeram teatro também? Fizemos com o João Costa, o Recital Sem Opus, participava. Mas foi antes do AI-5. Foi antes do AI-5. Foi antes do AI-5. Nesse cenário depois do AI-5? Depois do AI-5 ainda encenamos em instância. O Recital Sem Opus. Mas logo também foi proibido. Certo. Logo foi proibido. Então, nós fizemos, depois disso, Jacques nos lembrou que nós poderíamos trabalhar com a questão político-partidária MDB. Aí formamos o setor autêntico, nós demos uma denominação e saímos com um manifesto. Acho que autêntico é uma expressão que veio depois, né? Ou veio depois, eu não sei, tinha o grupo novo, o grupo jovem, não era grupo jovem. Nós nos colocávamos, talvez encontremos ainda nessas coisas aí algum panfleto disso. Como um grupo, Zé Carlos Teixeira sabia que Serivaldo era do partido. Só quem, fora das nossas hostes, sabia que Serivaldo era do partido, era Zé Carlos Teixeira, que foi um homem de bem mesmo. Então, foi uma ligação de direção nacional do partido com Zé Carlos Teixeira e, discretamente, o Serivaldo aparecia
numa loja de tecidos que os Teixeiras tinham, na João Pessoa, onde hoje é o edifício Norcom, e se contactava com eles lá, né? O Gerivaldo parecia até que ele era MDBista mesmo, nem se filiou inicialmente ao MDB para não chamar atenção, era como se fosse uma pessoa que precisasse de ajuda financeira, porque era amigo, para fazer qualquer biscate para os Teixeira. E a verdade é que Gerivaldo era esse contato inicial, mas logo Zé Carlos Teixeira desconfiou que nós éramos dessa linha, mas também não criou dificuldades para a nossa existência. Então, nós começamos a pensar numa candidatura de João Santana para deputado estadual e o Hélito da Mota Paixão, ambos do PCB, mas que não tinham sido presos até então. O Hélito Paixão nunca foi, porque eu confundia com o Hélito Mangueira, ou porque também a gente cuidava muito da segurança. O Hélito Paixão era um grande quadro, fez até uns trabalhos que não devia ter feito, porque o partido não autorizou, e eu contarei. E João Santana também tinha corrido em 64, mas João Santana foi preso. Até então não tinha sido preso, ele vai ser preso na Operação Cajueiro em 76. Então, João Santana, deputado estadual, Hélito Paixão, deputado federal, para a gente ter uma linha para poder divulgar a ideia de anistia, era luta pela Constituinte, uma Assembleia Nacional Constituinte, liberdades democráticas, que era o elo que nos unia. E assim fizemos essa campanha em 68, quando a polícia, em 68, 70, então, depois do ano 69, foi preparatório para isto, né? Pegamos Clóvis, filho de Gilberto Burguesia, e botamos dentro da gráfica de Ivo Marques de Barro, que era uma gráfica que não era legalizada, e Ivo também do partido. A gráfica não era legalizada, era de fundo de quintal, que os vizinhos denunciaram, porque também a gente quer na besteira de fazer panfleto de política. Nós tínhamos constituído um fundo através de festas que fazíamos no Cotiguiba, na Associação Atlética, até concurso de Miss nós promovemos para arranjar dinheiro. E aí, demos a Ivo, ele comprou uma máquina, o irmão dele entendia muito disto, e nós imprimimos lá aquele verbete de Lênin, que foi publicado na Enciclopédia Britânica, sobre a vida de Karl Marx, né? Aí mostra as três partes, três fontes integrando o marxismo. Essa gráfica, ou pelas rodas das máquinas, ou por um inveja de algum vizinho, a verdade é que a Polícia Federal invadiu a gráfica às vésperas das eleições de 70. Que o ano de 69, logo depois do AI-5, foi todo assim, de a gente unir esforços, junto com o padre Almeida, que era um padre também de esquerda, e que tinha coragem. Infelizmente, até chegaram a duvidar da seriedade dele em relação às esquerdas, achando até que pelo verbalismo dele e pela exposição dele, ele podia ser alguém que quisesse se infiltrar. A maldade tem isso, porque viver clandestinamente gera todo tipo de paranoia. Uma das paranoias era esta. E nós éramos muito amigos do padre Almeida, e eu sei que a gráfica de Ivo chegou a ser invadida, mas não descobriu-se nada, porque entre uma parede deles e da casa vizinha havia um fosso, como se fosse uma parede falsa. E a única coisa que tinha lá era esse livreto de Karl Marx, que foi jogado dentro. E também, quando terminava de imprimir uma página, era no tipo, era tipografia, desfazia os tipos todos. Quer dizer, a Polícia Federal não pegou nada, e não sei, até quem comandou essa ação foi um parente meu, que era da Polícia Federal. Né? Aquele mesmo, você já falou sobre ele?
Não sei se falei. Não, era o Francisco Mangueira, né, que era da Polícia Federal. Não sei se ele, por qualquer razão, Ivo deve ter falado lá que era amigo de pessoas, de estudantes, mas que eram pessoas honestas e tal. O Hélio Mangueira, Ivo muito inteligente. Eu só sei que a mulher de Ivo desmaiou, sofreu muito com isso, porque a polícia entrou com uma metralhadora, mas Ivo não foi preso, ninguém foi preso e nada foi descoberto. Ivo disse que foi um milagre, porque ele era um comunista que se confessava ao sábado e comia hóstia no domingo, mas era comunista, se sentia marxista, dizia que as coisas do céu são coisas do céu. Então ele disse que foi um milagre. Eu não sei se foi milagre ou se foi por qualquer razão que esse meu parente, não era nem parente tão próximo, mas é meu parente. Eu só sei que ele não sofreu prisão, nem ninguém ali sofreu prisão. Né? Dá para parar um pouquinho? Pode falar, mas eu não vou desligar. Alô? Ô, meu companheiro, pensei tanto em você, eu estou dando aqui uma entrevista sobre nossas lutas contra o regime autoritário, mas diga aí, contra a ditadura militar, mas diga aí. Não, pode falar, o entrevistador é da universidade e disse que é matéria bruta mesmo, como sair, saiu, diga aí. Hoje é segunda, está sim. Eu lhe dei outro dia, deixa eu ver se eu não sei. Você perdeu, não foi? Deixa eu ver se eu tenho. É que eu não sei manter esse telefone ligado e pegar o dela, mas se eu não estiver aqui no outro, peraí, viu? Eu lhe ligo daqui a pouco. Eu lhe ligo, fica com o seu telefone, não está aqui não. Deixa eu ver se o Rosângela lá. Vê se o Rosângela está aí. Tá não, né? Eu lhe ligo para você. Eu lhe ligo para você, viu? Tá, meu irmão. Um abraço. Tchau. Pois bem, então, nós estávamos nessa luta por organizar a luta no plano legal, usando o MDB, ou participando do MDB. E nisso nós tivemos contato com muitas personalidades do mundo político, né, de pessoas comprometidas com a democracia que queriam lutar contra o regime nessa lógica de esgotar as formas legais de luta. João Santana não foi eleito, foi bem votado, mas não foi eleito. O Hélio Paixão também teve uma votação para o momento, relativamente, uma votação maior do que a que nós esperávamos, em função de não ter recursos financeiros, mas cumpriu o papel de denunciar as violências. Aí eu, que não era candidato, podia falar, e subia nos palanques, né, com a pastinha debaixo do braço, para mostrar o que tiveram, as torturas que estavam fazendo no Rio de Janeiro, São Paulo, falávamos. Eu não tinha problema de repressão. Porque não podia prender naquele período, nós estávamos no MDB, eles filmavam, gravavam, né? Não podemos permitir que façam com os estudantes o que fizeram com Jesus Cristo. A gente tinha que usar imagens que nos... Né? Mas teve um momento que a gente já, em 70, são os gorilas, porque no calor da falação, nós dizíamos, às vezes, de forma agressiva, né? Porque era necessário dizer. Mas temos que unir as forças, em instância mesmo, foi um comício belíssimo, porque também tinha homens como o professor Costa Pinto, que vinha de uma ascendência integralista, mas estava contra a ditadura, e que tinha rompido com o que havia de ruim do integralismo, que era quase tudo, e era um democrata. Mas ele, por esse passado dele, ele se sentia seguro para denunciar o arbítrio, né? Então, tinha situações como essa. Mas eu estou entendendo agora assim, a situação prática. Isso não poderia ser entendido como ação revolucionária? Mas, como ação golpista no sentido dos militares, né? Como ação para desestabilizar o Estado, porque estão denunciando tortura, repressão, desmando a polícia, e eu não entendo como é que por que a Polícia Federal permitia, ou o Exército tinha a Valmir, a atriz, não sei se você conhece ela,
Eu conheci ela. Valmir, que... Ela estava aqui, né? Eu fiz uma entrevista. Irmã de Valquíria? Você conhece, a família dela é amicíssima do meu pai. Eu fiz uma entrevista com ela, foi a semana passada, e... ela foi amiga do seu pai? Toda a família, os pais dela, e elas também. Valquíria, a mais velha, por excelência. E ela falou que na peça do teatro, vocês vão ter, nós temos uma obra que falou assim, ó, toma cuidado, senão vocês vão subir para o 28? 28, vão subir para o 28. E a minha pergunta é essa, vocês não tinham medo de subir para o 28? Tínhamos, mas no calor da luta, tinha havido muitas manifestações antes do AI-5. E agora já era às vésperas de uma nova eleição em 70. 69 foi um ano de incubação, digamos assim, em que se cuidou de música, né? Cuidou-se de teatro, cuidou-se de revista, de associação de moradores, mas quando vem a campanha eleitoral, né? Um Zé Carlos Teixeira denunciava, nós queremos anistia, nós queremos na praça pública. Tinha os militares com seus dedo duro, com o pessoal da inteligência, o pessoal do setor, como é que eles chamam? Inteligência. Mas o setor de investigação, me esqueço agora o nome, o S2, como eles chamavam, né? Que é de espionagem, eles anotavam, fotografavam, não tem a menor dúvida, porque eles achavam que era sob controle, porque o Brasil já começava a ser visto no estrangeiro como um país ditatorial, e eles não queriam se apresentar como ditadura. Lembrem-se de que os militares eram ditadores, que avançaram em direção ao fascismo, mas eles queriam dar uma roupagem de legalidade. Vejam que o Congresso Nacional, eles suspendem em 68, 69, mas já em 70 tem eleições, não é? Eles queriam dar uma roupagem de um país que não queria ser subjugado, como eles diziam, por ideias exóticas, pelo comunismo ateu, não era assim que eles diziam? Então, havia essa brecha de liberdade, quando os poetas cantavam, né? Apesar de você, amanhã há de ser um novo dia, daqui a pouco é proibido, né? Caminhando e cantando e seguindo a canção, proibido. Mas outras canções, mas saíram, alguns já tinham o disco gravado, né? E também quando chegava no processo de eleição, vinha pessoas de alto nível do nacional e mandava o verbo. Nós, estudantes, sem muita preocupação, ia na onda também e cumpria a meta do partido, que era denunciar violências e arbitrariedades, propor anistia para todos os presos e perseguidos, propor a Constituinte, dizer que teríamos que fazer um belo arco de forças que compusesse todos os que se antepusessem à ditadura militar. Então, isso era a nossa lógica, a nossa temática. E assim era feito, não é? E assim era feito. Alguns setores da igreja já começavam a se inclinar para essa posição. A Universidade Federal do Sergipe estava nascendo, não é? Se bem que tinha havido a eleição do DCE e Gama foi cassado da presidência, mas o DCE não foi fechado de imediato. Então havia algumas frestas de liberdade, e quando chegavam as eleições, aí a gente explodia de emoção, sabendo que depois os eleitos poderiam ser cassados. Você essa festa de liberdade concedida, ou que no fundo o poder não é tão onipresente assim, não tinha tanta capacidade de ação? Não, consentida. Eu acho consentida taticamente. Consentida. O MDB era uma posição consentida, taticamente, porque como ele foi o grande guarda-chuva que acolheu todos os que se antepunham à ditadura, dentro do MDB tinha pessoas pró-fascismo, mas que por acomodação e até por infiltração foram lá colocadas. Mas surgiram depois alguns setores mais autênticos, né? Setores que tinham um compromisso com a história. E o MDB foi se constituindo nessa força propulsora, né?
mas ele, no início, era uma oposição consentida. Aí vocês foram derrotados, perderam a eleição, perdemos as eleições, o processo estava andando, nós tínhamos em doutora Ronilda, o processo, nós não fomos presos, em Biúna, então tinha o processo de Biúna, desde Biúna ainda. Tinha o processo, mais de 1.000 estudantes, mais de 5.000 testemunhas, né, para serem ouvidas em todo o Brasil, né? É complicado, os advogados protelando, porque todos entendem pela democracia. A OAB a nível nacional já querendo se manifestar contra tanta violência. A ABI já começa, a CNBB também, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Então, faz reuniões aqui, ali, acolá, ou intelectuais que viajaram para fora do país, fazendo movimentos em Paris contra a ditadura. Figuras as mais distintas do mundo discutindo essa questão. O governo fazia de conta que não via aqui, tapava um buraco ali, e a sociedade se mexendo, os próprios sindicatos, antes sob intervenção, alguns tinham superado a intervenção, ou por qualquer outras contradições, antigos interventores caíam, pessoas que nunca tinham passagem pela polícia, não eram vistos como de esquerda, mas assumiu o poder, como é o caso de Lula, lá no ABC. Mas já... 69, 68, 69. Lula, 69, começa aquela... Lula até entra ali, numa concessão dos que eram interventores do sindicato. Se você analisar bem, procure ver como foi que ele entrou no sindicato, o que é que ele defendia naquele então, o que ele defendeu mesmo quando já fez aquela greve, ele não queria partido político nenhum. O PT surge não por ideia de Lula, né? A igreja trabalhou muito isso e alguns intelectuais. Lula aceita depois. Lula tinha sido formado no sindicalismo norte-americano. Não é? Nós desconfiávamos até que ele estava a serviço dos interesses americanos, porque o próprio irmão dele, que era do PCB, Frei Chico, dizia, não, ele não gosta de falar política, diz que não, quando ele entra em casa não quer que eu trate de política, ele sabe minha posição, mas ele não discutia com o irmão política, ele não gostava. Então, mas aí, de qualquer maneira, as contradições econômicas da sociedade estavam aflorando. Estava se construindo uma base de operários metalúrgicos e que começavam a saber o quanto ganhava um outro operário metalúrgico de lá da Itália, da Alemanha, fazia os comparativos porque o próprio sindicato alemão, italiano e até americano tinha interesse de dizer que estava faltando emprego lá porque as montadoras estavam transferindo seus capitais para cá, não é, para montar empresa para pagar salário baixo, aviltante. Então, na luta sindical de lá, era necessário que aqui também houvesse luta por melhores salários, para que houvesse, no mínimo, um equilíbrio, porque muitas fábricas transferiam-se para cá, fazia esse carro aqui para vender para a Argentina, ao invés de vir da Itália, vir da Alemanha. Então, Lula é produto disto, das circunstâncias históricas. Ele evoluiu, e está aí. Erros e acertos, mas ele já não é aquele Lula que tinha sido moldado pela Igreja Católica e pelo sindicalismo norte-americano. Então, foi nessa conjuntura que o PCB atuava dentro do MDB, com apoio de Zé Carlos Teixeira, da família Teixeira, que seu Oviedo é um homem de pouco estudo, mas de uma dignidade que merece não apenas uma estátua, mas várias estátuas. Porque seu Oviedo, sem ser comunista, e sabendo que Anselmo Góes, que tinha voltado da União Soviética, poderia ser preso, mandou colocar um carro 0 quilômetro à minha disposição para escolher quem discretamente podia ir buscar Anselmo de forma discreta, como se fosse uma negociação de concessionárias de carro. Então, o senhor Oviedo Teixeira, um homem que transitava pela alta cúpula econômica de Sergipe, que era um homem rico, poderoso, mas tinha um coração do tamanho dele. E, por causa do amor, talvez, dedicado ao filho Zé Carlos Teixeira, ele acolhia todos que eram perseguidos pela ditadura. Ele, que não era político, se candidatou até ao Senado.
E foi traído, senão ele teria, porque eram 2 vagas e ele achou que poderia ir para um lado e hostilizar o outro, e o outro candidato se uniu com ele e com o que dizia que ia hostilizar para que fosse eleito os dois. Então, foram eleitos Lorival Batista e Augusto Franco, e ele, humildemente, perdeu, porque não fez, não teve esse jogo, essa articulação que só os políticos profissionais sabem fazer. Então, foi uma história interessante. Então, em 70, eu resolvi, né, com minha mulher, já que alguns dos nossos, nós tínhamos conseguido, aqueles mais visados, nós tínhamos conseguido, com a lógica do partido, mandado para fazer curso fora, como é o caso de Clodoaldo Oliveira, que passou 10 anos na Alemanha Oriental, já era visado pela Polícia Federal e pelo Exército, mas nós conseguimos tirar ele daqui, uma articulação muito bem feita, que envolveu o nosso grande amigo e companheiro de luta do partido, que é repare, as inibições, eu sei, o produto... Mas essa articulação muito bem feita, eu vou perguntar detalhes dela na próxima. Fica melhor. Paulo Barbosa, para a gente não esquecer. Paramos em Paulo Barbosa. Vamos fazer assim, só então, é aí que eu vou para a União Soviética. Foi aí que eu decidi, mas Laurinha, casarmos-nos e irmos para a União Soviética. Vamos encerrar essa agora aqui, depois na próxima começa a gente começa aí essa articulação minuciosa, porque sempre saem boas histórias dessas coisas. Vou dar o meu casamento foi interessante, a forma. Vou apagar. Tá bom. Vou apagar, não vou